Queridos amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Por que existimos? Por que estamos no mundo? Para onde iremos após esta existência? Estas e outras perguntas nós as formulamos buscando o sentido da vida. Há aqueles que dizem que não se conformam com a vida que têm, e ainda outros dizem: Deus me ama mais do que os outros, porque a minha vida é boa demais. E ninguém muito próximo a nós vai asseverar que a sua vida é perfeita, ou mais distante, vai dizer: eu não tenho problemas. Por essas e outras perspectivas, nós trazemos conosco o entendimento de que a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Optamos por este ou por aquele caminho, e no transcorrer da nossa existência, vamos agindo e sofrendo as consequências das nossas ações, ou os reflexos dessas, porque as ações boas têm resultados positivos, enquanto que as ações malogradas nos trazem consequências infelizes. Ambas fazem parte de um processo que nós chamamos de aprendizagem ou que está inserida na lei do progresso. Somos espíritos imortais. Fomos criados para a perfeição. Mas é inconcebível admitirmos que a perfeição possa ser alcançada em uma existência apenas. Admitindo-se a reencarnação, nós já compreendemos que esta perfeição vai sendo construída por nós através das várias existências que até o momento já tivemos. E com certeza teremos muitas outras pela frente. Nós viveremos para sempre. Deus nos criou para que nós sejamos perfeitos. E faz parte da perfeição a felicidade eterna. A vida, ela é deslumbrante, ela é fantástica. E é muito bom sabermos que trazemos em nós, no estado latente, as potencialidades que fazem do nosso Senhor Jesus Cristo esse Espírito perfeito, este modelo e guia que Deus enviou ao mundo para que nós possamos segui-lo. É em nosso Senhor Jesus Cristo que nós encontramos os ensinamentos necessários para que nós nos aprimoremos, para que nós sejamos os artífices desta perfeição. Está em nós, e Deus, em sua infinita sabedoria, soberanamente bom e justo, jamais nos deixa desamparados para que possamos alcançar os seus sábios desígnios. Amados irmãos, às vezes nos deparamos com aqueles que se encontram aflitos, combalidos, desalentados, infelizes, desacreditados de si mesmos, amaldiçoando a vida e a própria existência, formulando ideias de que não vale a pena continuar a vida. E, lamentavelmente,
muitos destes buscam no suicídio, a porta enganosa da morte, para livrar-se das suas angústias. E nós, que temos esta consciência de espíritos imortais, sabemos que este irmão ou esta irmã, que esta alma infeliz, destruiu o corpo, mas não destruiu o seu espírito. Queiramos ou não, não temos poder para exterminarmos nossos espíritos. Nossos espíritos viverão para sempre, mas a matéria física, o corpo denso, este nós deixaremos na terra para que sofra a transformação necessária e assim vá se somar aos outros elementos da natureza. Estes irmãos que buscam a porta sombria, tenebrosa da autoeliminação, a primeira decepção que eles têm é de que não morreram. Vão perceber que seus corpos inertes não respondem mais aos seus desejos, que eles não conseguem mais movimentar seus braços, suas pernas, e nem tampouco verbalizarem para que os outros ouçam os seus gritos de desespero, porque o corpo está morto, mas o espírito continua vivo e viverá para sempre. Como não bastasse, o espírito que continua vivo vai sofrer as consequências do ato infeliz, justamente pela percussão no seu corpo espiritual daquilo que fizera para exterminar a sua própria existência no corpo denso, e este martírio vai se prolongar, em muitos casos, pelo tempo que a pessoa tinha que viver no plano material. Exemplo, se ela tinha que viver 70 anos e se matou aos 30, vai sofrer dolorosamente por mais 40 anos os reflexos do crime que cometeu contra si próprio. Se deflagrou uma cápsula, um projétil, um tiro no crânio, vai ouvir o estampido, o barulho, vai sentir a dor, o sangramento, e isto dia e noite, noite e dia. Mas o dia e a noite se confundem numa escuridão apenas. A dor, o barulho, o desespero, e não tem como escapar. Da mesma forma, aqueles que se jogam de grandes alturas, tendo seus corpos despedaçados, vão sentir os seus ossos quebrados, suas carnes dilaceradas após a desencarnação. E ainda outros que ingeriram venenos vão sentir queimar, vão sentir como se estivessem tomando ácido, corroendo suas entranhas. Esta é a realidade. E são muitos os exemplos dos sofrimentos dos suicidas que vêm nos contar. E para quem quiser conferir, leia o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Lá tem várias mensagens de suicidas contando os seus martírios.
e a Federação Espírita Brasileira publicou, dentre outras obras, o livro Memórias de um Suicida, através da médium Ivone do Amaral Pereira, o espírito de Camilo Botelho, um escritor português, narrou com detalhes tudo o que ele sofreu após o suicídio. É uma lição que nos leva a entendermos o mecanismo fantástico da vida. Ninguém vai fugir da própria consciência. O maior crime que nós podemos cometer no universo é contra nós mesmos. É o de acabarmos com a vida do nosso corpo físico. Camilo Botelho conta-nos que ele tentava sair do lugar em que ele se encontrava após a desencarnação. Este ambiente no plano espiritual inferior chamado de Vale dos Suicidas. Ele ficava numa caverna. Ele tentava sair da caverna, andava alguns passos e de repente era atraído para dentro dela novamente. Por quê? Porque o seu corpo espiritual ainda não esgotara todas as energias. Porque nós temos um laço espiritual que nos prende ao corpo físico, o famoso cordão de prata. E no suicídio ele é arrebentado, ele é quebrado. Ele não sofreu um esgotamento natural, ele não foi deslindado. Ele não foi rompido pelos técnicos das desencarnações. Sim, pelos técnicos, espíritos benfeitores, especialistas em fazer desligamentos de todos nós que desencarnamos. Evidentemente, aqueles que buscam a desencarnação, seja através do suicídio consciente ou da loucura, claro que ninguém está desamparado. Mas existem aqueles também que cometem o suicídio indireto. Os tabagistas, os etilistas, os que se drogam, todos aqueles que exageram na alimentação, todos aqueles que de alguma forma não cuidam do próprio corpo, que são negligentes, estão cometendo suicídio indireto, porque querem viver, mas não estão cuidando bem do corpo que Deus emprestou a eles. Todos nós somos responsáveis por este templo, nas palavras do apóstolo Paulo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Espírito Santo, porque Deus está em tudo. Ele está na estrela mais distante do universo, assim como em nosso mundo interior. Deus está por toda parte. Ele é Deus de amor. E Ele nos criou para que nós, reitera-se, sejamos felizes e felicidade para sempre. Sejam quais forem os nossos problemas, nós, com o tempo, iremos superá-los. Todos os problemas, todos serão superados, porque não existe o impossível para Deus. A lei de progresso determina que nós sejamos perfeitos, e é o que nós seremos. Não adianta nós adiarmos, não adianta nós nos transviarmos, não adianta fugirmos da nossa destinação, porque é um determinismo divino que nós alcancemos o reino de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ensinou-nos de que nós viveremos após
as nossas existências neste plano físico. Ele ressuscitou e nós reencarnaremos. Nascemos, vivemos, morremos e renascemos. Tal é a lei. E está escrito no túmulo de Allan Kardec, em Paris. Progredir continuamente, acrescenta-se. Chegará um momento na nossa trajetória eterna que nós não reencarnaremos mais. Nós não precisaremos mais passarmos pelas aflições. Nós não sofreremos. Nós não teremos nenhum dissabor, nenhuma angústia, porque já seremos espíritos puros e perfeitos. Mas, para tanto, busquemos, ressalta-se no Evangelho de Jesus, o que nós precisamos para que sejamos responsáveis para conosco em nossa jornada. Viver é preciso, sejam quais forem as nossas aflições. A fé, que quer dizer a confiança em Deus, é imprescindível que nós a tenhamos, que nós a cultivemos verdadeiramente em nosso espírito. Acreditemos em Deus, porque Ele não erra. Confiemos acima de tudo nele, porque Ele, em sua perfeição, deseja ardentemente que nós sejamos espíritos bem-aventurados, que sejamos espíritos felizes, contribuindo com Ele na harmonia do universo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, guia e modelo, Ele está sempre de braços abertos para todos nós. Confiemos em Jesus. Acreditemos em sua divina presença nas nossas vidas. Trabalhemos os nossos sentimentos inferiores. Não deixemos de fazer o bem onde quer que estejamos. Façamos o bem pelo pensamento, pensando bem das pessoas. Falemos o bem. Não deixemos que as oportunidades passem. Vamos estender nossas mãos amigas a todos aqueles com os quais nós nos depararmos e percebermos que eles estão sofrendo, sejam por questões materiais ou morais. De nós mesmos, às vezes não temos o que doar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, meus irmãos, é na caridade que nós encontraremos os instrumentos para que alcancemos a paz que o Divino Mestre Jesus nos oferece. E para finalizar, nunca nos esqueçamos que Deus é amor e nada existe fora deste amor. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Muito obrigado.